E aí, investidores de valores, tudo bem com vocês? Meu nome é Almo Santos, eu faço parte da W2P Invest. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês o nosso segundo vídeo da série de inflação. E nesse segundo vídeo, iremos falar de como a inflação ela é medida, tá? Você deve estar se perguntando, você deve estar vendo aí noticiário, inflação 10%, tal, tudinho. E como essa inflação ela é realmente medida? Então, através de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, esses pesquisadores eles vão às ruas ver como é que está a dinâmica dos preços de alguns produtos aqui no Brasil que é de necessidade do brasileiro, os produtos mais utilizados pelos brasileiros. Então a gente tem como exemplo os produtos de alimentação, tem o transporte público, remédio, alguns produtos de lazer também que são levados em consideração para fazer essa pesquisa, tá? Basicamente, esse pesquisador ele vai em alguns pontos de comércio, né, e vê a variação do preço de alguns produtos perante uns meses, tá? Ele olha nesse mês e vai olhar o mesmo produto no outro mês e anota essa variação que teve perante esse tempo e acaba indexando todos esses dados em um relatório só e daí acaba se determinando a inflação, tá? Então, vou utilizar para vocês o exemplo do salário. Existem três situações onde a inflação acaba impactando no seu salário, de forma positiva e negativa também. A primeira forma negativa, é quando o seu salário ele tem um ajuste menor do que a inflação. Isso significa que você tem um menor poder de compra e faz com que você compre menos produtos e utilize menos serviços com o que você está acostumado, tá? Então, se você tem um salário e ele tem um reajuste menor do que a inflação, você acaba comprando menos e consumindo menos serviços que você está acostumado a consumir. A segunda opção é quando se iguala o reajuste do salário junto com a inflação. Então, você tem uma manutenção do seu poder de compra. Você basicamente compra as mesmas coisas com um valor monetário maior, né? E a terceira e última solução, e que é positiva, é onde você tem um ajuste maior do que a inflação. Isso faz com que você tenha um maior poder de compra. Você pode comprar mais produtos e serviços e isso pode impactar diretamente no seu bolso de uma forma positiva, tá? Mas quais índices são levados em consideração na inflação? O que está por trás da inflação, tá? Então a gente no Brasil utiliza três índices como métricas para medir a inflação, os três principais, tá? Mas são muitos outros itens, então vou explicar os três principais. A gente tem o IPCA, o INPC e o IGPM. Eu trouxe uma cola aqui básica para vocês e eu vou explicar basicamente a variação de todos eles. A gente tem o IPCA, que significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, tá? E esse índice ele aponta mensalmente a variação do custo de vida médio entre famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Você lembra lá que eu falei que eles realizam pesquisas em pontos de comércio? É justamente nesse índice que eles fazem esse tipo de pesquisa. Eles vão pesquisar cerca de 430 mil produtos, tá? Em mais de 30 mil pontos comerciais em 13 regiões metropolitanas diferentes pelo Brasil para saber como que está a inflação em cada área do Brasil, tá? Então, após ele levantar esses índices e esses preços, ele tem a variação de mês a mês. Então, é através dessa variação que ele divulga, porque o IPCA ele é um índice divulgado mensalmente. Houve uma variação do IPCA de 0,25. Então, quer dizer que, no geral, 0,25% as coisas ficaram mais caras, tá? O IPCA ele é utilizado como principal índice de referência para o governo na inflação, tá? Então, o governo federal utiliza o IPCA como um norte para entender como que vai ficar a inflação no final do ano e como está a inflação momentaneamente. O Banco Central ele também acaba utilizando o IPCA como uma fonte de referência para saber como que a inflação está impactando a economia, se é positivamente ou negativamente. Então é através desses tipos de estímulos trazidos pelo IPCA que ele sente como que está a economia. Ele acaba adotando a política de intervir na economia e auxiliar em acelerar ou manter ou frear a economia baseado nesse índice. O segundo índice que nós temos é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice ele também é medido pelo IBGE e nesse índice, um pouquinho diferente do IPCA, ele vê a faixa etária de entre 1 e 5 salários mínimos. No caso, ele pega a renda das pessoas de 1 em 5 salários mínimos e vê a quantidade que esses produtos estão impactando na renda dessas famílias, tá?
Então esse índice ele é focado para as pessoas mais sensíveis economicamente no Brasil, para entender como que está essa faixa etária econômica do país, tá? O terceiro e último índice, que é o IGPM, que ele é um índice um pouquinho mais complexo para explicar para vocês, que é o índice geral de preços do mercado, tá? Esse índice, diferentemente, ele não é medido pela IBGE, ele é medido pelo FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, tá? E esse índice, ele é a consolidação de 3 outros índices. O IGPM, ele leva em consideração os preços do comércio no atacado, no varejo e também na construção civil, tá? Então, se você mora de aluguel ou então tem algum imóvel próprio e aluga ele, é bom você ficar atento e levar em consideração o IGPM, porque muitas pessoas e muitas imobiliárias e muitos outros empreendimentos acabam utilizando o IGPM como referência para utilizar como reajuste nos aluguéis anualmente, tá? É a chamada inflação do aluguel, é o índice do IGPM, tá? Mas como funciona essa inflação do aluguel? Basicamente, vou fazer uma conta matemática aqui rápida com vocês. Vamos supor que você vai alugar um local, um coworking, um escritório em algum lugar e o aluguel desse lugar é basicamente R$1.000 por mês. Então, o locatário, antes de alugar esse imóvel para vocês, ele leva em consideração duas coisas: o preço da variação do imóvel mais o IGPM, como uma variação para a cobrança do aluguel de reajuste, tá? Então, a gente vai utilizar o dado de 2020 como exemplo, tá? Em 2020, a gente teve uma alta no IGPM de 23,14%. Então, voltando para o nosso exemplo lá do locatário do escritório, a gente pegaria os R$1.000, esse locatário em específico, pegaria os R$1.000 mais os 23% e teria algo em torno de R$1.231,40, tá? Então, esse seria o valor do reajuste do aluguel que você pagaria. E é nesse segundo episódio que eu digo para vocês como é medido as inflações. Eu espero que vocês gostem do nosso vídeo, que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e também sigam a W2P lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu vou deixar bem específico para vocês. A gente quer trazer para você o melhor conteúdo possível sobre inflação, de forma simples e prática e direto no ponto, tá bom? Então eu espero vocês até a próxima no nosso terceiro episódio. Tamo junto!